Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso contraponto de hoje. A pergunta é: José, Sansão ou Davi? Qual destes é você, homem, obreiro, varão valoroso? Você que está aí fazendo parte do exército do Senhor. Com qual destes três exemplos você se identifica mais? Você não precisa responder em voz alta se você estiver perto da sua esposa. Porque eu me lembro de uma DR brava que eu tive com uma pessoa por causa dessa pergunta. Ela estava num culto e quando chegou em casa a gente foi conversar sobre a pregação, sobre o culto e tal. E ela me falou sobre José e mencionou que José é um exemplo perfeito, né, de um homem perfeito, de um homem de Deus, e eu concordei. Mas eu afirmei para ela que não era bem o estereótipo ou o tipo, o arquétipo que me ilustrava melhor. E a gente acabou tendo uma discussão, mas ficou no passado. Gente, são três personagens de extrema importância. E o que eu amo na Bíblia é que a Bíblia não tem o compromisso de limpar a barra de ninguém. A Bíblia ela não tem o compromisso de ocultar os pontos fracos dos seus heróis, dos homens que Deus escolheu. E isso mostra que você e eu, a própria Bíblia, né, Tiago vai dizer que Elias e os grandes homens de Deus eram sujeitos às mesmas paixões que nós, só que em épocas diferentes. Então, o que fica para nós de exemplo desses homens, do que a gente deve e daquilo que a gente não deve fazer. Mas o mais importante, a lição mais importante, é a de que Deus não está preocupado com as suas virtudes. Deus não escolhe alguém pelas virtudes que a pessoa tem ou que ela pode vir a ter, o desempenho que ela pode obter na vida. Deus escolhe por graça. Ele salva por graça e ele também escolhe para o trabalho, ele distribui. A Bíblia diz que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo. É ele que decide para quem e o quanto ele vai entregar. José, um jovem que teve sonhos, um jovem que Deus escolheu e predestinou para salvar não só a sua família, que tinha a promessa, né? Porque da linhagem de Abraão viria o Salvador. Então a família de José não poderia morrer de fome na escassez. Então Deus dá para José um sonho. José nasce de uma família disfuncional, como a maioria das famílias, para não dizer todas. A maioria das famílias tem algum nível de disfunção. Observe, Abraão tinha problema com mentira. Abraão, quando se sentia acuado, mentia. O Isaac, quando passou pela mesma situação do pai, mentiu. O Jacó, então, nem se fala. O Jacó é o campeão dos campeões na questão de enganar. E é exatamente isso o significado do seu nome. José nasce num lar disfuncional, mas ele é o querido do seu pai, pelo seu caráter e por ser filho da sua velhice. José era o queridinho, não tinha o Benjamim ainda. José era o queridinho do papai. E o José, por ser o queridinho do papai, o mais novo, e por ser íntegro, ele contava para o pai os erros dos irmãos mais velhos, o que eles faziam de errado no campo. E pelo sonho que ele teve, e ele relata esse sonho para sua família, né, na mesa lá do café, na mesa do jantar, ele revela o sonho, e ele é repreendido pelo próprio pai, e é zombado pelos irmãos, e ele passa a ser invejado pelos irmãos, pelo seu chamado, pelo seu sonho. E aí você já conhece a história. Primeiro intentam matá-lo. Rubem muda de ideia, fala: não, vamos matar não, vamos vender ele então. Aí a gente pega a roupa dele, enche de sangue, leva pro pai e fala que ele foi assassinado lá, que um leão pegou ele, o urso detonou ele lá, e a gente se livra desse cara chato. E foi o que aconteceu. E através da inveja dos irmãos, José vai parar exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse, que era no Egito. E lá você conhece a história. Ele passa lá 13 anos, 14 anos, tem gente que fala em até 17 anos, que ele ficou preso. Até do dia que José chegou, do dia que José foi preso, até o dia que ele
ascendeu ao trono para governar o Egito, aí quase 17 anos aí. Então assim, teve a chance de se aproveitar da mulher do seu patrão e ele não fez, foi preso injustamente, nunca reclamou disso, né? Quando ele assume o seu posto como governador do Egito, que ele encontra os seus irmãos, ele não usa do seu cargo, do seu poder, da sua função para se vingar dos irmãos. Muito pelo contrário, ele entende que os irmãos, quando fizeram mal a ele, mesmo fazendo na maldade, eles estavam fazendo exatamente o que Deus queria. Deus queria José no Egito e foi para lá que José foi, através dos seus irmãos, através da inveja e do ciúme dos seus irmãos. O Sansão é aquele camarada que inspira as crianças e os adolescentes, né? Não apenas os adultos, porque ele é o arquétipo do herói. Ele é aquele camarada que nasceu sob a promessa de libertar o seu povo, de julgar o seu povo, de libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus principalmente. E Sansão, quando chega na sua idade adulta, Sansão começa a fazer uma série de escolhas ruins. Sansão é um personagem, é um homem extremamente levado por emoção, é um homem extremamente emocional. Ele foi um arquétipo de masculinidade, de virilidade, foi. Ele era um homem, pelo seu voto de nazireado, ele era cheio do Espírito, o Espírito se apossava dele de uma maneira absurda e ele fazia aquelas coisas impressionantes, matava 1000 homens com a queixada de um jumento, saía carregando os portões da cidade de Gaza nas costas. Então assim, é impressionante. Mas ele era um homem extremamente, o que a gente hoje classificaria como feminino. Um homem que vivia no polo feminino, um homem governado pelas suas emoções. Então, Sansão era muito visual. Ele achou uma filistia e foi se casar com ela. Os seus pais lhe disseram: "Ó, não tem uma mulher bonita entre os filhos de Israel para você se casar? Uma pessoa do seu povo que serve ao mesmo Deus que você?" E ele não, ele gostou daquela moça, ele plantou o olho nela e ele queria ela. E ele vai, marca o casamento, faz aquele desafio, planta uma anarquia lá, taca fogo na seara dos filisteus. A mulher dele é dada para um amigo dele. Enfim, aí ele vai, mata um leão no caminho. Depois, quando ele volta pelo caminho, tem uma colmeia no leão. Ele pega lá do defunto, ele pega o mel, come e leva para os seus pais e oferece aos seus pais sem dizer que ele tinha tirado aquele mel de um defunto. Sansão vem fazendo uma série de idiotices, ele vem quebrando pacto a pacto, pacto a pacto, ele vai rompendo os cadeados, os elos da corrente do nazireado dele, ele vai quebrando um a um. Ele se aproxima de coisa morta, ele se junta com uma mulher que é pagã, ele toca em coisas impuras, ele se deita com prostitutas, até que ele chega ao ponto de ser envolvido por Dalila. E Dalila paga pelos filisteus, descobre o coração dele. E descobrindo o coração dele, a Bíblia diz que ele se angustiou, o seu coração se angustiou até a morte, e ele revela o segredo do seu nazireado. E Dalila corta os cabelos dele, raspa a cabeça dele. E a Bíblia diz que quando ele se levanta para lutar contra os filisteus, ele nem tinha percebido que o Espírito já se havia retirado dele. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu um adultério e um homicídio. E ele não precisava nem de uma coisa e nem de outra. Ele, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele teve a pachorra de mandar trazer Betseba, de se deitar com ela, de possuí-la, enquanto o marido lutava por ele na guerra. E aí, para poder encobrir um erro, ele comete um erro ainda pior, que é induzir Urias para a frente de batalha, onde ele fatalmente fosse abatido e Betseba pudesse ficar livre para casar com ele, pensando que Deus ia deixar isso barato. 3 exemplos. José, o padrão perfeito de um homem de Deus perfeito, não apenas um jovem perfeito, mas um homem perfeito, porque quando ele chega aos seus 30 anos, que ele assume o trono e o governo do Egito, ele se mostra um homem amadurecido, ele não tem rancor pelos irmãos, ele salva a sua família e salva o mundo da fome.
Olha só a importância desse camarada. E ele teve 2 filhos, né? Manassés e Efraim. Diz que, e o nome dos filhos significa Deus me fez prosperar, Deus me fez esquecer. Então fica o exemplo aqui de José. Se você é alguém que tem sonhos de Deus, promessas de Deus, se você quer alguém que deseja viver para Deus, você precisa esquecer o mal que já te fizeram e você precisa prosperar sem se vingar, sem usar da sua posição para poder fazer mal aos outros. Quando você tiver a chance de fazer algum mal a alguém que já fez mal a você, você não faz, porque ele não se deitou com a mulher de Potifar. Ele venceu essa tentação, saiu e deixou as vestes na mão dela, foi preso injustamente, nunca murmurou por isso. E quando ele assumiu o trono, quando ele assumiu o governo, o passado já era. José é o modelo de um varão perfeito. Sansão é o modelo de um homem emocional governado pelas suas emoções. E é um homem que, pelo prazer da carne, renega a importância do pacto que Deus tinha com ele. E o que acontece com Sansão quando ele se envolve com Dalila? Quando ele começa nesse joguinho de brinca, de esconde-esconde com Dalila, quando Dalila descobre, é surreal você pensar em um homem tão inteligente, tão especial para Deus, um homem tão viril, tão cheio do Espírito Santo, não percebeu o jogo da mulher, que a mulher foi buscando, até descobrir a fraqueza dele, e ele, qual que é o preço que ele paga por isso? Por se envolver com uma mulher assim? Ele tem a cabeça raspada, o Espírito Santo se retira dele, e ele tem os seus olhos vazados, ele passa a fazer o serviço de um jumento, e ele passa a ser zombado pelos seus inimigos, ele passa a ser escravo dos seus inimigos. E ainda que Sansão tenha matado mais na sua morte do que em toda a sua vida, no final das contas ele morreu. E ele não morreu cumprindo a missão que ele foi designado, que ele foi escolhido para cumprir. E Davi é um exemplo clássico de um homem que, mesmo sendo segundo o coração de Deus, que por um instante, que por um deslize, ele faz a coisa que nem o ímpio é capaz de fazer. Ele não só apenas se interessa por Betseba, sabia que ela era casada, trouxe ela, ele mandou um soldado lá, ou vários soldados, na casa dela, dar um recado para ela: olha, o rei quer ver você. E ela sai da sua casa, de banho tomado, e vai para a cama de Davi. Como se não bastasse o adultério, ele resolve matar o marido dela. Então, mesmo você sendo um homem segundo o coração de Deus, você sendo temente a Deus, você fazendo tudo certo, um único vacilo pode macular a sua vida para sempre. Pode acabar com a sua vida. E sabe o que aconteceu depois? A criança, fruto do adultério, morreu. E o profeta Natan trouxe uma palavra para Davi: olha, a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. E o que você fez em oculto com Betseba, um dia será feito diante de todo Israel. Aí você vai acompanhar as tragédias familiares de Davi. O Aminon possuiu Tamar, Absalão matou o Aminon, depois o Joabe mata o Absalão possuiu todas as concubinas de Davi em cima do terraço do palácio para que todo Israel visse essa vergonha. O que Davi fez escondido, Absalão fez diante de todo o povo, como o profeta havia dito. E a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Ou seja, dependendo do pecado que você, homem, se permitir cometer, você vai amaldiçoar a tua família, você vai passar isso para as próximas gerações. Olha só, o peso da responsabilidade, e a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Não tem pecado que fique impune. Deus perdoa o pecado, Deus perdoa a tua ofensa, mas a consequência do ato, ele vai ter que cumprir o seu papel, cumprindo exatamente o que a lei da semeadura nos diz. Então, o contraponto de hoje, vamos pensar nesses 3 personagens, José, Sansão e Davi. E vamos aprender com eles o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Principalmente o que a gente não deve fazer, porque as consequências estão bem explícitas lá. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para edificar a vida delas. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo.